Ontem o programa Mais Saúde iniciou essa semana toda para falar do Janeiro Branco, que é dedicado à saúde mental. E eu fiz a pergunta para vocês sabia que o que você come, o que você coloca dentro do seu organismo, que é templo do Espírito Santo, reflete nas decisões que você toma, na sua qualidade de vida de oração? Isso é muita novidade para muita gente e eu vou começar a explicar. E aí ontem eu comecei pegando o que é o nosso GPS para o céu, a palavra de Deus. Então a Bíblia, gente, a Bíblia tem tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, outro dia na missa, pior é que eu fiquei tão impactada com aquela frase e eu não vi qual que foi a passagem. Se vocês aí um dia descobrirem, me mandem, tá? Que teve uma hora que a palavra disse assim: e Deus já fez tudo. Tudo é tudo, como disse o Monsenhor Jonas, né? Tudo é tudo. Tudo significa, está tudo aqui só para nós descobrirmos, desvendarmos, estarmos abertos à escuta. Ele já fez tudo. Então, quando a gente pensa que nem atualmente, que eu tenho há 4 anos, porque em ciência, quando você fala dos últimos 5 anos, você está falando assim de um bebezinho. Então, nos últimos 4 anos eu tenho estudado demais as maravilhas, nós vamos ter programas sobre isso, do que o corpo humano é capaz de produzir a partir de uma contração muscular. Deus fez isso. A gente não sabia, os estudos agora estão trazendo, mas isso já estava aí. Então, mesmo que você não soubesse disso, toda vez que você fez uma contração muscular, você teve benefícios. Então, o que eu quero dizer com isso? Está tudo já aqui. Nós é que precisamos estar abertas a entender o que Deus quis dizer. E a palavra de Deus é perfeita para isso. Então, eu estava comentando que lá no Gênesis, naquela primeira folha, naquela primeira página da Bíblia, você tem absolutamente toda a conduta de saúde. Mas eu quero falar de alimentação, então eu estou só tocando no assunto dos alimentos. Então, no terceiro dia, o que Deus fez? Legumes, verduras e frutas. E um detalhe, você lembra que quando ele termina de fazer, ele olha e fala assim, é bom? Ok. 4º dia, não tem nada de alimentação, mas no 5º dia começaram as proteínas. E qual foi a primeira proteína? Peixes. Então eu estava comentando com vocês e já nós vamos ter Quaresma, Páscoa, e eu gosto muito de fazer um desafio que em vez de tirar coisas de penitência, eu coloco algumas coisas como penitência. Então, depois a gente vai conversar a respeito. Eu já vou pedir para você começar a pensar que tal colocar mais peixes na sua quaresma. Mas a gente vai conversar a respeito e eu vou ajudar vocês nisso. Então, os peixes foram as primeiras proteínas. E como eu disse para vocês, em 14 refeições da semana, às vezes a pessoa come uma única refeição. E por que com peixe? Porque tem no restaurante por quilo. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Na pandemia, que ninguém saía de casa e trabalhava em off, o que acontecia? Nem essa sexta-feira eles comiam peixe, porque não tinha um restaurante por quilo. O peixe é algo que eu quero que vocês olhem com muito carinho, porque é uma proteína muito especial. Única coisa, cuidado com o tipo de peixe que vocês compram. Quanto menor o peixe, melhor. Porque na cadeia alimentar, o grande comeu o peixinho menor, que comeu o peixinho menor, que comeu o peixinho menor, e o pitico, ele vai comer o quê? A alga lá no fundo do mar. Os grandes predadores, tipo o atum, que todo mundo gosta tanto, que já está quase em extinção, o atum é um grande predador. Então, quando você está comendo atum, você está comendo o atum e toda a toxina da cadeia alimentar que ele comeu. Porque o ideal é você comer aquele pequenininho que só comeu plantinha. Quem é? A sardinha, a minha querida favorita, e peixes de tamanho pequeno. A sardinha, ela tem períodos, né? Tudo tem época. A gente tem mania de achar que tudo é o tempo todo. Não. E eu gosto tanto da sardinha que até em lata eu faço e abro uma exceção, porém não no molho de tomate.
no óleo. Porque a sardinha tem ômega 3. Ômega 3 é uma gordura. Então eu preciso de gordura, portanto, o óleo. Então compre quando você for comprar em óleo. Mas a melhor coisa do mundo é você comprar a sardinha congelada, que muita peixaria já deixa pronta. Tira lá aquela barriguinha dela, deixa só o rabinho. E você pode, então, estar comprando congelada quando ela estiver fora de época. Então, tô dando algumas ideias, ok? Mas, nesse dia, Deus não fez só peixes. O que ele fez também depois? As aves. Portanto, os ovos. Aves e ovos. Como é que está o seu consumo? Tudo bem, frango o pessoal até come mais. O ovo, lembre-se que ele foi o vilão durante um tempo e que, graças a Deus, a ciência comprovou que o estudo que mostrou que o ovo era maléfico para o colesterol foi um estudo mal conduzido. Então, eles puseram uns coelhos para comerem, digamos assim, colesterol, e o coitadinho do coelho não é habituado a comer colesterol. Então, fazer um estudo com um animal e tentar reproduzir isso para o humano foi uma falha muito grande. Mas isso foi sanado e hoje a gente sabe que é uma fonte maravilhosa. Inclusive, a maioria dos meus livros trazem todos os nutrientes que você encontra num único ovo. Você tem todos. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês, tá dando uma olhadinha? A página. Eu mandei colocar na página direita e na página esquerda para você olhar os dois lados e ver como o ovo é saudável. Ele só não tem um nutriente: vitamina C. Portanto, toda vez que você comer ovos, procure comer algo com vitamina C. Então, ovos são muito bem-vindos e até 2 ovos por dia você não tem comprometimento do aumento do seu colesterol. Porque, gente, tudo que o corpo precisa e é importante para ele, eu não preciso nem comer. O próprio corpo produz. Você acha que Deus ia fazer isso? Ia depender de você para comer as coisas, para produzir um hormônio? Claro que não, né? Então, ele mesmo, o organismo, produz colesterol. Então, o colesterol, ele é produzido no fígado. Então, quando você tem níveis de colesterol muito altos, não adianta. Isso chama-se hipercolesterolemia familiar. E essa hipercolesterolemia familiar é só com medicação. E olha, o homem prudente não despreza os medicamentos. Monsenhor sempre dizia isso. Então, ficar naquela teoria da conspiração, não vou tomar estatina, gente, não é assim. Já que o homem teve a sabedoria para poder ter a inspiração de fazer um medicamento que vai fazer bem pra gente, e se eu não tenho outra forma de baixar o meu colesterol, claro que eu tenho que usar o medicamento quando o médico solicitar. E outra coisa, médico deu, médico tira. O único detalhe que eu vou dizer para você é, ao tomar as estatinas, que devem ser tomadas à noite, porque metabolismo de fígado é noturno, lembre-se de tomar também coenzima Q10. Numa outra oportunidade, eu vou explicar um pouco melhor isso, mas hoje eu quis me deter a essas proteínas, tá? O peixe que eu já falei bastante, aves perfeito, mas principalmente os ovos. E lembre, você precisa de 30 gramas de proteína em cada refeição. Porque se você não comê-las, o seu corpo começa a perguntar: cadê a proteína que eu tinha que ter recebido? Ah, você não comeu? Aí dispara um gatilho de fome e você não entende porque você acabou de comer e está com fome daqui 2 minutos, porque você não comeu o nível proteico adequado. Mas a gente vai voltar a falar das proteínas no próximo programa e, como eu sempre digo, quero acabar o programa deixando um beijo para os nossos irmãos portugueses e por esse Brasil afora vocês, que são todos muito queridos aqui da comunidade Canção Nova.